Na verdade, o nosso estudo servirá não só para o processo da dependência química, mas também para tudo aquilo que diz respeito às nobres experiências de vida a que devemos nos submeter, fazendo mudanças importantes no nosso comportamento, no nosso pensamento, na nossa percepção da realidade. Uma vez que, na visão da logoterapia, a dependência química representa claramente uma distorção profunda da realidade que temos à nossa volta, como significado de vida, como importância e valor de vida que está dentro e fora de nós, como veremos a seguir. Farei uma breve explanação, muito breve, a respeito do que significa a logoterapia. A palavra logos quer dizer sentido, sentido de viver. A palavra terapia significa cuidar. Portanto, a logoterapia é um método de psicoterapia que cuida para que a pessoa encontre o seu sentido específico de viver. É uma terapia, portanto, centrada no sentido de viver, ou também conhecida como psicologia centrada no espiritual humano. O meu interesse por esse método de psicoterapia, já nos idos anos 90, foi justamente porque eu percebi de modo muito claro a conexão que havia com esse método e o Evangelho de Jesus. Uma vez que o Evangelho de Jesus é, sem sombra de dúvida, o maior tratado de psicoterapia já lançado em qualquer época da humanidade. O Evangelho é o maior compêndio de libertação psicológica profunda que já se conheceu. E a logoterapia tem uma ligação muito especial. A proposta da logoterapia é muito similar em vários aspectos à proposta de Jesus. Por isso, temos o programa Jesus e o Logos na TV Mundo Maior, que é um programa onde o Evangelho de Jesus se conecta com a psicologia do espírito, ou logoterapia, uma vez que a palavra logos significa essência, sentido ou espírito. Ela foi fundada por um psiquiatra vienense, um psiquiatra austríaco, chamado Viktor Emil Frankl. Viktor Frankl era judeu e foi submetido ao Holocausto nazista. Ele foi preso pelos nazistas, ele e a família, e todos morreram nas câmaras de gás ou de doença, a esposa, o pai, a mãe. Ele sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas durante 3 anos, entre 1942 e 1945. Dessa forma, ali mesmo no campo de concentração, sobretudo o campo de Auschwitz, onde eu mesmo tive a oportunidade de conhecer no final de 2018, visitei na Polônia o campo de concentração de Auschwitz, marcando-me profundamente aquela experiência no campo do meu próprio aprendizado emocional. E ele sobreviveu a 4 campos de concentração, trazendo dali uma teoria muito significativa, na qual a vida tem um valor incondicional. Significa, portanto, que a vida tem um sentido indiscutível. E a saúde mental só pode existir quando nós identificamos o sentido fundamental, específico, único da nossa existência. E faz todo o sentido de fato. Isso realmente procede. Tenho observado ao longo de todos esses anos, como psiquiatra, terapeuta, que quando as pessoas se desconectam do seu sentido primordial da vida,
quando elas se separam do grande significado por excelência que a vida tem, é justamente quando nós adoecemos. Nós adoecemos no campo da neurose, no campo da depressão, dos transtornos de ansiedade e até mesmo das psicoses como a esquizofrenia e, no caso, a própria dependência química, que é uma patologia orgânica muito bem estruturada e conhecida. Nós só nos encaminhamos para esses comportamentos, para esses estados melancólicos, depressivos, ansiosos, quando nos desconectamos do real sentido que a vida tem. Quando nós, então, nos afastamos do roteiro importante a que fomos chamados para executar nossas tarefas na existência. Não há a menor dúvida de que quando temos pleno conhecimento do significado da nossa existência, sabemos a que estamos sendo chamados, temos uma noção clara do significado vital que é a nossa existência, e lá adiante localizamos uma ampla possibilidade de concretizar valores no mundo. Ora, por que teremos depressão? Por que desenvolveremos ansiedade? Ansiedade, no caso, patológica. Porque a ansiedade, perfeitamente compreensível, normal, ela existe. Nós não podemos nos afastar totalmente da ansiedade. Não podemos, de forma alguma, nos afastar completamente dos estados de tristeza momentâneos. Isso não é depressão. Depressão se dá quando há uma inclinação direta para uma deficiência do estado de viver, da vontade de viver, do impulso de concretizar algo significativo no mundo em que nós nos encontramos. Aí entramos no processo patológico da tristeza, que é a depressão. Por sua vez, a ansiedade do mesmo jeito. E a dependência química nada mais representa do que uma estrutura de comportamento ou de atitude que nos anestesia da grande realidade dos esforços, dos desafios que temos que exercer no nosso cotidiano. Sempre há uma relação entre dependência química e temor em relação à vida, perda de significado no campo existencial. Tenho observado isso concretamente. Dessa forma, a nossa proposta aqui é apresentar uma visão de como nós podemos nos prevenir de recaídas no consumo de substâncias, no abuso de drogas, ou mesmo na dependência química, que representa uma doença bem estabelecida. Como nós podemos fazer para evitar sucumbir nesses estados patológicos? É isso que vamos estudar. E eu inicio trazendo uma rápida proposta da constituição humana para entender onde se encontra o valor potencial que promove mudança em nós. Vejam esse raciocínio, acompanhem o raciocínio que eu vou apresentar. A criatura humana é conhecida como um ser biológico, psicológico e social. Dentro de um contexto amplo, no âmbito científico, a criatura é trina. Ela tem um componente biológico, ela tem um componente psicológico e tem um componente social. Ainda se esquece, ainda nós ignoramos, de uma certa forma, um componente vital, um quarto componente, a dimensão espiritual. E a dimensão espiritual é uma área dentro da pessoa, conforme a proposta da logoterapia,
a dimensão do espírito é uma área dentro da pessoa onde se situam os valores fundamentais da existência. Portanto, é onde se encontra, como eu gosto de chamar, o núcleo sadio do indivíduo. Essa dimensão, a dimensão do espírito ou dimensão noética, como chamou Viktor Frankl, a dimensão noética, o termo nous é um prefixo em grego que significa espírito. Portanto, dimensão noética é a mesma coisa que dimensão espiritual. Essa dimensão noética ou espiritual, ela está na base de sustentação das demais. Se essa dimensão, a espiritual, não for invocada, ela não for chamada, se ela não for buscada, certamente todas as outras sofrerão de alguma forma um dano. E quando essas outras dimensões adoecem, a única coisa que sobra para recuperar essas outras dimensões, a biológica, a psicológica e a social, só pode ser uma instância muito profunda que nós ignoramos e que Viktor Frankl denominou de instância noética ou dimensão espiritual. Veja, o corpo é frágil. Portanto, não podemos nos basear no corpo para encontrar saúde completa ou integral. É impossível, porque repentinamente adoecemos, o corpo é frágil. Ocorre, por exemplo, um câncer, uma infecção, uma doença degenerativa, então o corpo não tem condição de se basear em um elemento que seja vital para a sustentação do indivíduo, para a plenitude do indivíduo. A mente, que é o campo psicológico, também não pode. Nós temos depressão, então a mente adoece. Nós temos ansiedade, pânico, fobias, transtorno obsessivo compulsivo, vários transtornos de ansiedade onde a mente está enferma. Terceiro, o social também não é, porque nós estamos aí com as grandes desigualdades sociais, as guerras portentosas que andam acontecendo e que nós estamos acompanhando, enfim. O biológico, o psicológico e o sociológico não são estruturas que produzem plenitude. E normalmente, neste mundo, em nós, ainda é o que acontece. Buscamos de imediato o prazer, buscamos de imediato a satisfação do organismo, a satisfação do ego e a satisfação dos objetos que nos colocam em uma posição social privilegiada. Tudo isso é perecível, tudo isso pode ser destruído a qualquer momento. A pergunta é: o que é que não se destrói? O que é que não se decompõe com o tempo? Uma dimensão específica, a dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual contém 3 elementos fundamentais produtores da saúde das demais dimensões. Primeiro, a liberdade espiritual. Liberdade para ser, liberdade para fazer. Somos criaturas livres. Somos criaturas independentes, somos criaturas únicas e irrepetíveis no mundo. Ao mesmo tempo, a responsabilidade, isto é, nosso papel de responder à vida nos seus grandes desafios, nas suas grandes colocações existenciais que nos chamam para executar um sentido superlativo de vida. Então, liberdade e responsabilidade são 2 fatores essenciais para o nosso móvel de vida, para o nosso móvel de realização vital. E o terceiro
é a intencionalidade ou o sentido existencial propriamente dito. Viktor Frankl propõe que o sentido existencial está sempre antes de nós, a um passo à nossa frente, puxando-nos para uma grande realização. Então, quando amamos, quando criamos, quando trabalhamos, quando oferecemos as nossas aptidões à sociedade, quando nós apresentamos tudo aquilo que sabemos, que conhecemos ao mundo e repartimos com eles esses elementos das nossas capacidades, estamos cumprindo um sentido existencial. E também, até mesmo quando sofremos. Por exemplo, quando uma pessoa tem um câncer, quando uma pessoa tem uma doença muito limitadora, até aí a vida dela não perdeu o sentido, porque o sentido da sua vida é justamente suplantar a enfermidade, transformar tragédia em triunfo, através da autossuperação, libertando-se para continuar sendo alguém significativo e único no mundo, apesar das suas limitações, apesar da sua enfermidade. Portanto, a vida tem um sentido incondicional. Onde isso tem importância na dependência química? Ora, a pessoa portadora de dependência química, não há a menor dúvida, é portadora de uma patologia orgânica muito bem conhecida, bem estruturada hoje pela psiquiatria, sem a menor dúvida. Porém, em âmbito espiritual, naquela dimensão profunda do espírito que todos nós possuímos, ali ela está completamente desconectada. E é esse o grande problema. O grande problema é, não há a menor dúvida, de que tratando o biológico, tratando o psicológico e tratando o elemento social, não é suficiente para que a pessoa desperte para o banimento da compulsão, do abuso de substâncias, da dependência efetiva de substâncias. Não é suficiente. Quando nós tratamos a parte psicológica, por exemplo, a fissura ou craving, como chamamos, que é aquele desejo incoercível de consumir a substância. Quando tratamos as comorbidades, depressão, ansiedade, pânico, fobias, o transtorno bipolar, seja qual for a comorbidade que esteja aliada à dependência química. Quando estabelecemos uma psicoterapia orientada no campo direcionado ao emocional, nós não conseguimos por completo eliminar a possibilidade de recaídas. Por que não? Porque as recaídas são frequentes. Porque frequentemente as pessoas sucumbem novamente no abuso dessas substâncias. Por que isso acontece? Porque há uma grande necessidade de evocar o espiritual humano que não foi salientado até o presente momento. A dimensão dos valores esses que devem suplantar a necessidade de consumir uma determinada substância. Porque quando a pessoa quer consumir uma determinada substância, de alguma forma ela quer escapar de um grande confronto que ela mesma identifica, ainda que seja de forma inconsciente. Ela mesma identifica que há necessidade de um confronto. Com o quê? Com o sentido da sua vida. Transformar a sua vida em algo que tenha valor. Esse é o ponto. Por isso, quando eu faço, por exemplo, grupos com dependentes químicos, eu sempre faço uma pergunta fundamental. Eu digo para eles assim:
o que é que vocês possuem, o que é que vocês têm, que suplante, que supere, que seja muito mais significativo do que se dirigir ao consumo de uma determinada substância. Muito poucos, às vezes nenhum deles, consegue identificar algo na própria vida que seja muito mais importante, muito mais significativo do que ir na direção da substância, consumi-la e experimentar algum alívio ou prazer momentâneo com aquela atitude. Muitos não encontram algo bem mais significativo, porque isso se dá em função da sua desconexão de longa data com o valor fundamental da existência. Se nós não colocarmos no contexto psicoterápico esse item fundamental de reconhecer na vida algo que é de pleno valor e que ela nos chama integralmente para realizar uma tarefa fenomenal, significativa, o que não significa que ela seja grandiosa, não. Tarefas simples no mundo, mas que são nossas. Tarefas que são da nossa própria avaliação e execução. Algo em que possamos dizer, isto fui eu que fiz. Este pequeno legado fui eu que deixei. Essa constituição de valores, a capacidade de amar, a capacidade de criar, a capacidade de confiar, a capacidade de renunciar é fundamental. Então, nós elaboramos, por exemplo, no processo da psicoterapia, com base na logoterapia, 4 itens fundamentais para que a pessoa possa gradativamente superar as recaídas, constituir a sua vida de novos valores, encaminhar-se no âmbito do afeto, do trabalho, da devoção a algo. Nós incluímos aqui 4 passos e é isso que eu quero deixar para que seja depois avaliado, revisto e nós todos possamos colocar esse empreendimento na nossa vida, não só na questão da dependência química, mas em todos os aspectos. Primeiro item importante, sempre começar com pequenos passos. Aquele que dá saltos muito gigantes, logo adiante, tropeça e cai. É muito melhor começar com pequenos passos. É necessário empreender com passos pequenos, começar vagarosamente, subindo degrau a degrau, naquilo que se quer mudar dentro do contexto da existência. É dessa forma que devemos começar. Primeiro, uma atitude firme de começar com pequenos passos, iniciando um pequeno empreendimento, uma subida lenta, degrau a degrau. Segundo item importante, confiar no sentido desses pequenos passos. Isto é, quando eu começo a dar passos de mudança, introduzindo-me no ambiente doméstico, ressocializando-me com as pessoas, adquirindo novos comportamentos sadios, aprendendo uma tarefa significante no campo acadêmico, empreendendo um novo trabalho importante, enfim, começando com pequenos passos. Eu olho para o que eu estou fazendo e confio nesses passos que estou dando. Acredito que eles têm valor, que eles têm significado, que eles têm preponderância na minha vida. Terceiro item importante, renunciar aos incômodos que possam aparecer nessa jornada. Quais são esses incômodos? Esses incômodos geralmente costumam ser internos ou externos. Os internos são meus pensamentos, meus sentimentos,
minhas sensações. Dentro de mim existem muitas crenças destruidoras, ideias de menos-valia, situações internas que brotam dizendo lá no meu campo mental: você não é bom o suficiente, você não é capaz, você não vai conseguir, você já entrou em uma derrocada, não vai mais conseguir retomar a sua vida. Essas crenças internas, muito dolorosas, gritam alto dentro, no contexto do dependente químico. Na sua mente pairam pensamentos muito distorcidos. Você não é merecedor. Você não merece ser amado. Você é incapaz de ir adiante. A qualquer momento você vai fracassar. Essas crenças são ativadas, sobretudo, quando os dependentes químicos passam por experiências complexas, uma frustração, uma decepção ou um convite de alguém para uma experiência qualquer. E aí entram outras crenças adicionais lá dentro dele, que nós chamamos de crenças permissivas. São aquelas que dizem assim: um gole só não vai fazer mal. Eu sei me controlar. Eu posso usar agora e depois, se eu quiser, não usar mais. Eu vou conseguir controlar tudo isso. Uma pequena dose só não vai me fazer tão mal. São as crenças permissivas. E quando isso eclode, sobrevém logo a seguir o que chamamos de fissura. É aquele desejo incoercível de usar a substância. Esse desejo sobrevém, sem a menor dúvida, das crenças internas que eclodem, dizendo na mente do dependente: você pode usar, vai ser só essa vez, você verá, logo adiante você supera. Use, você está precisando, isso vai acalmar a sua angústia, isso vai melhorar a sua dor, isso vai aliviar o seu sofrimento, essa decepção que você sofreu, ou essa sensação de impotência que você está sentindo, isso passa se você usar. A mente fica povoada de crenças permissivas, que fazem com que ele desenvolva uma grande necessidade de experimentar de novo a droga que ele sabe antes livrou-o daquele grande sofrimento, porque de fato ela livra mesmo. Ela ativa endorfinas, ativa dopamina, ativa serotonina e surge um bem-estar, uma euforia pronunciada. Só que, logo depois, sobrevém outro padrão de crenças. As crenças destruidoras, que dizem para ele em um outro momento: você fracassou, você falhou, viu como você não é capaz? Isso está destruindo você e você não tem forças para sair dessa situação. Você realmente é uma pessoa impotente. E no momento em que essas crenças surgem, ora, o que fazer? Se não usar de novo. É isso que nós conhecemos como o círculo vicioso da dependência química. Nós chamamos essa fase quando o espírito interno da pessoa, aquela dimensão que é evocada, que sai de dentro da pessoa e ela passa a conhecer essa dimensão em potencial, ela aprende então a renunciar a tudo isso. Ela entende que isso são apenas pensamentos, ela entende que isso são apenas sentimentos perturbadores, ansiedade, tristeza, frustração, mágoa. Ela compreende claramente que isso são experiências internas que vêm e vão, que chegam e passam, e ela, reconhecendo a dimensão espiritual que há nela, aprende a renunciar a esses
momentos dolorosos, dizendo: eu tenho o potencial de decidir o que serei. Eu descobri o potencial interno que tenho de escolher o que é melhor para mim. Eu não vejo apenas a dimensão imediata do prazer. Eu vislumbro a dimensão ampla do ser. Logo adiante, alguém muito melhor. Alguém que cresceu, alguém que mudou, alguém que foi vitorioso no mundo e em si mesmo. Essa capacidade de renúncia é um treino fundamental que a logoterapia oferece àquele que conseguiu momentaneamente superar aquela situação de consumo, de abuso da substância a que ele estava atrelado. E aliado a outros modelos de psicoterapia, a logoterapia introduz o campo da dimensão do espírito, fazendo com que esta pessoa aprenda a buscar valores dentro de si, a capacidade de renunciar aos incômodos momentâneos, porque o principal foco do retorno ao uso da substância é a incapacidade de renunciar. E o quarto item importante é o perseverar. Perseverar nos pequenos passos continuamente. A regra dos 12 passos também tem esse item, o de perseverar. Não desistir, prosseguir até o fim nos passos dados. Portanto, são 4 itens fundamentais. Revisando-os, nós temos o começar com pequenos passos, confiar no sentido desses passos. O terceiro é renunciar aos incômodos desse trajeto de mudança. E o quarto é perseverar nos pequenos passos. Ora, quem começa, persevera. E quem renuncia é porque confia. Ao mesmo tempo, aquele que confia é capaz de renunciar. Portanto, o item 1 está ligado ao item 4. Quem começa, persevera. E o item 2 está ligado ao item 3. Quem confia, renuncia. Aprender a lidar com isso é essencial para uma mudança duradoura em qualquer situação em que nós nos encontremos. Por exemplo, o abandono do tabagismo é a mesma coisa. O abandono do álcool, da cocaína, o abandono do jogo patológico, a pessoa dependente do jogo, a pessoa dependente de internet, por exemplo, de jogos eletrônicos, a pessoa dependente do sexo desregrado. Todo fenômeno de incapacidade de controle de impulsos está ligado e inserido dentro desses 4 passos fundamentais. Então você pode talvez me perguntar, qual seria a causa da dependência química ou as causas? No âmbito psiquiátrico, as causas são várias. O componente genético, a predisposição psicológica, o fenômeno da cultura, o aprendizado constante, por exemplo, um ambiente do lar, onde as pessoas estão habitualmente consumindo substâncias, aprendem. Então, o ambiente cultural, o ambiente da aprendizagem, o ambiente interno, psicológico, uma predisposição por uma vulnerabilidade psicológica da pessoa e, ao mesmo tempo, o componente genético, tudo isso faz parte da causalidade da dependência química. Porém, na logoterapia, pensamos um adendo, colocamos um adicional, que são 2 itens fundamentais, dentro do que eu acabei de apresentar nos 4 itens essenciais. O primeiro dele é uma dificuldade muito significativa
de confiar. E, ao mesmo tempo, uma grande dificuldade de renunciar. O item 2 e o item 3. Quando uma pessoa tem muita dificuldade de renunciar e uma grande dificuldade de confiar, a logoterapia chama isso de autodistanciamento e autotranscendência. O autodistanciamento é a capacidade de renunciar, isto é, de deixar-se um pouco para buscar no mundo uma concretização vital, uma realização de valores, de tarefas, de obras significativas que deem sentido à vida e alegrem, produzam plenitude. Isso é o autodistanciamento. Ao mesmo tempo, temos a autotranscendência. A autotranscendência é a capacidade de sair de si para confiar na vida, que é o item 2, o confiar. Então, há uma necessidade de religiosidade no campo espiritual da criatura humana, o que não significa ter uma religião, mas recuperar o âmbito da religiosidade, porque a pessoa que não confia em algo, a pessoa que não olha adiante e vê a vida com grande valor, vê a vida com pleno significado, vê a vida como algo fundamental ao qual nós devemos nos entregar. Quem não enxerga isso, não confia. Não confia de forma alguma. Frequentemente, quando eu entro em contato na psicoterapia com dependentes químicos ou com pessoas que abusam, por exemplo, abusam de final de semana, de bebidas alcoólicas, exageram consideravelmente, quando dialogo com elas, logo percebo que essas pessoas têm pouca confiança e pouca capacidade de renúncia. E é isso que nós precisamos evocar nelas. Ou você que está me assistindo e que passa pelo processo da dependência química, está em grupos anônimos, que faz tratamento, o que falta é você confiar mais e aprender a renunciar mais. Porque quem renuncia e quem confia, começa e persevera. É necessário que você tire de dentro de você esses valores que ali estão e que talvez você desconheça que os possui. Talvez você esteja vivendo ainda no campo imediato daquelas satisfações e que isso implica dizer: o mundo é um lugar tão hostil, o mundo é um lugar perigoso, não dá para confiar nas pessoas. Todo mundo que olha para nós logo vem com segundas intenções. Aqui é um lugar só de sobrevivência. A gente tem que dar duro para tentar sobreviver. Então, como me decepcionei comigo, me decepcionei com o mundo, eu acabei envolvido nessa experiência de consumir substâncias. Talvez tudo tenha começado como um grande divertimento. Um colega que oferece, uma experiência que ali se dá, ali uma substância que você utiliza, acolá uma bebida alcoólica que você abusa, e aquilo vai se estendendo e você vai percebendo que, de alguma forma, esses elementos produzem certo bem-estar, produzem certa libertação de conflitos, mas é uma grande ilusão. Não é verdade, porque tudo o que você faz é buscar alguma coisa para evitar o desprazer. Na verdade, não há prazer algum. Há um conflito grave que você talvez até ignore. Há um conflito profundo que dói muito dentro de você e você tenta negá-lo de todo jeito. E o que você faz
para abafar a angústia de não ver um sentido na sua vida, de não ver a vida como um grande significado e que você é alguém chamado para ser um grande missionário da sua própria existência. Uma existência plena de valor, de dignidade, de honestidade, de sabedoria. Como você não percebe isso, que se chama dimensão espiritual dentro de você, como você não percebe, o que é que você pode fazer? Decepcionar-se. E a decepção faz com que você canalize toda essa tensão que você tem para fazer algo bom, para fazer algo útil. Como você não percebe isso, você canaliza essa tensão para o aplacamento da sua angústia. Você tenta aplacar a sua angústia, diminuí-la, usando substâncias, usando outros métodos, como acontece, por exemplo, perdendo dinheiro em jogo, ou indo para a internet e ficando 18 horas, como conheço pessoas dependentes da internet, ali escondidas de todos, apenas vendo a paisagem social, longe das obrigações existenciais tão profundas e valorosas. É o medo de viver, o medo de amar, o medo de servir, o medo de se entregar. São as anulações dos valores espirituais que estão dentro de você e que você precisa resgatar. Isso é fundamental. Há uma grande necessidade de confiar, porque a vida em si, ela é plena de valor, a vida em si, ela é plena de significado. E cabe, sim, o esforço da grande renúncia para superar todos esses fenômenos internos que impulsionam você para recair, para tombar naquele mesmo equívoco e perder o grande significado da sua vida. Então, concluindo essa apresentação dos 4 itens fundamentais, comece com pequenos passos. Confie no sentido desses passos. Cada passo pequeno que você dá é uma luz que se acende no seu caminho, chamando você para ir adiante cada vez mais, conquistando profundos valores, porque você confia na vida, você confia no sentido que ela tem, você confia na transcendência que acolhe você no seu seio. Isto é muito importante. Além disso, confiando profundamente, você pode renunciar. Pode renunciar àquelas sensações ruins, como a pessoa, por exemplo, que fuma, que deixa o cigarro, como ela evita de acender o cigarro porque não está suportando fumar, porque ela sabe que adiante dela há algo muito concreto para que ela faça, muito mais importante do que fumar. Se ela não fumar, a vida dela melhorará muito, porque ela conseguirá enxergar outros valores essenciais, o valor do afeto, o valor de entregar-se ao bem, o valor de uma tarefa significativa, o valor de que ela é competente para agir, dando das suas aptidões às outras pessoas, sendo um copartícipe no mundo de tudo aquilo que é bondade, que é honestidade, que tem significado, que representa a fraternidade. Isto vale a pena renunciar. Por fim, perseverar. Então, eu digo sempre, para concluir, eu digo sempre para aqueles que estão em encontros comigo periódicos, não basta dizer não às drogas. Isso não é suficiente. Apresentar às pessoas que as drogas fazem mal, que as drogas provocam danos irreparáveis, que as drogas causam prejuízos imensuráveis ao emocional e ao campo orgânico, e também ao social, tirando a pessoa de convívios tão valiosos. Isso é suficiente? Não é.
Basta ver que todos nós hoje já sabemos disso. Quando eu faço um tratamento para abandonar o tabagismo em alguém, eu pergunto: então quer dizer que você fuma? E a pessoa diz para mim imediatamente: é quase uma regra dizer isso. Pois é. Infelizmente eu uso essa porcaria e até hoje eu continuo, não consegui largar esse cigarro. A pessoa sabe que não é bom, sabe que vai produzir um mal-estar, mas a carteira de cigarro está no bolso, porque a pessoa tem consciência de que deve deixar, mas não conseguiu ainda a prontidão da renúncia. Por quê? Porque não confia. A vida para ela ainda não tem aquele sentido superlativo pelo qual vale a pena abandonar o cigarro ou qualquer outra substância. Então, confiar e renunciar são valores espirituais que a psicoterapia precisa incluir nas suas técnicas, a fim de que a pessoa recupere a capacidade de exercer uma renúncia fervorosa e, ao mesmo tempo, uma confiança poderosa. Não basta dizer não às drogas. É necessário dizer sim à vida. Porque quando dizemos sim à vida, paramos de lutar contra as drogas e passamos a lutar a favor de algo muito superior às drogas e que passamos a conhecer. Quando detectamos essa dimensão interna luminosa que é o Espírito falando em nós, quando nos percebemos criaturas da vida, totalmente plena, criaturas plenas na vida, prontas para atuar, para servir, para crescer e olhar para si mesmas com orgulho, depois do sentido existencial plenamente cumprido. Quando isso não acontece, nós só podemos buscar o prazer imediato, aquilo que dá alguma satisfação momentânea, porque a nossa vida está muito vazia. Não há a menor dúvida quanto a isso. Então, diga sim à vida, diga sim à sua vida e construa nela o que há de melhor. Olhe para o chamado que a vida está lhe propondo constantemente. Olhe o seu entorno e veja onde você pode ser útil. Construa valores luminosos no campo do amar, no campo do servir. E você verá que quando empreender esse caminho de valores no mundo, não haverá tempo para se perturbar com a falta de qualquer substância. Ela poderá sinalizar alguma necessidade. Entretanto, você saberá renunciar, porque você confia na vida, porque vê nela as mãos do chamado na sua direção, solicitando a você que faça algo em prol do bem comum e em prol do próprio bem. E você verá que será muito mais fácil renunciar a tanto desgaste quando você consome substâncias e sente um enorme prazer momentâneo e em seguida uma duradoura frustração por não ter sabido renunciar àquele momento, vivendo em um círculo vicioso constante do qual fica muito difícil sair. Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar para uma reflexão momentânea, pelo tempo breve que temos, mas eu creio que ficou claro que aprender a confiar e aprender a renunciar são elementos que estão dentro de nós e que só nós podemos resgatá-los com o poder de decisão e escolha que temos. Esse poder de decisão e escolha são valores que só se encontram na dimensão espiritual. Nenhuma outra psicoterapia voltada para o emocional evoca essa dimensão. É preciso evocá-la e você a possui. Descubra-a dentro de você.
Isso é fundamental para a sua libertação. Eu agradeço a participação, farei uma prece de encerramento para que nós sintonizemos com tudo que foi dito e assimilemos, através do recolhimento, essa mensagem.